Depois do seguro de automóvel e do plano de saúde, um dos produtos mais procurados na internet pelo consumidor brasileiro é o seguro viagem. Mas também é um dos seguros que sofreram nos últimos anos com a pandemia, com os lockdowns que existiram nos diversos países. E sobre esse tema, sobre esse produto aí, a gente vai conversar com o Gabriel Rego, ele que é Head Travel Brasil, da Europe Assistance. Não sei se falei certo, Gabriel, mas seja bem-vindo à Conferência Seguros na Prática. Muito obrigado, Anderson. É um prazer falar com vocês aqui no Seguro em Prática e também com todos os ouvintes, os corretores, todos aqueles que querem saber um pouquinho mais de seguro. Um prazer estar com vocês. Legal, Gabriel. Apesar de ser um produto que tem já uma demanda natural, acompanhado aí, como comentei no início, do seguro de automóvel, do plano de saúde, o brasileiro acaba naturalmente procurando. A gente sabe que tem muita gente que viaja ainda sem seguro viagem. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: seguro viagem é um bom negócio para o corretor? Anderson, excelente começarmos dessa maneira. E para o corretor de seguros, principalmente nesse momento pós-pandemia, é uma excelente oportunidade de ter uma receita adicional e incrementar a sua carteira de negócios. Além de tudo isso, se não fosse pouco, também para você dar soluções completas ao seu cliente. Você visita seu cliente, oferece seguro empresarial, risco profissional, seguro de auto, seguro saúde, outros seguros, e aproveita também e oferece um seguro viagem para esse potencial cliente que pode viajar no futuro. Então, além de incrementar receitas, porque tem uma comissão bastante interessante no seguro viagem, essa questão de consultivo, de dar um atendimento global, amplo a todos os seus clientes. E me diz uma coisa, Gabriel, como comentei no início, a gente sofreu diversas consequências, né, da pandemia, da crise sanitária que a gente teve, e as viagens foram uma das primeiras coisas que pararam, né? O brasileiro, as pessoas no mundo todo, a gente se viu proibido, né, tendo que se resguardar e tendo que ficar em casa, né? Esse era o mote, né? Fique em casa, mas justamente contra o ato, né? A delícia que é viajar. E vocês, como uma empresa especializada, né, em assistência à viagem, quais foram os aprendizados aí que a gente pode tirar desse momento que a gente passou? Realmente, Anderson, a pandemia afetou todas as economias, todo tipo de negócios, não poderia ser diferente com o travel. O fechamento das fronteiras, impedimento de entrar nos países, cancelamento de voos e etc., foi bastante complicado desde do primeiro trimestre de 2020, quando a pandemia foi declarada. E, claro, sofreu toda a cadeia de turismo e também as companhias de seguro viagem. Um primeiro aprendizado que a gente pode ter disso é diversificar seu portfólio de produtos. No meu caso, especificamente, como eu vivo o travel na veia, eu não tenho como diversificar muito no sentido de viagens, mas buscar outros meios de negócios está em nosso radar. Para o corretor de seguros, mais um motivo, Anderson, para que ele tenha em sua carteira de produtos também o seguro viagem. Porque se ocorrer, não queremos, um outro problema que possa ocorrer, sei lá, com a linha de auto e diminua a quantidade de venda de seguros de auto, a diversificação faz com que a sua companhia, o seu negócio esteja mais resguardado. Mas, de tudo que é ruim, tem sempre o lado bom, né? O pós-pandemia mostrou muito interessante para o rubro de seguro viagem, para você, corretor, que está me escutando agora, é realmente uma oportunidade, é um dos microseguros que vai explodir nos próximos meses e, quiçá, o final do próximo trimestre, do último trimestre de 2023, será muito importante na sua carteira. Por quê? Sabe, Anderson e todos os corretores que aqui nos escutam, antes da pandemia, final de 2019, somente 30% dos viajantes compravam um seguro viagem, Anderson e corretores. Cada 100 passagens vendidas, 30 passagens iam com o seguro viagem. E era uma oportunidade de negócio muito grande.
que acontece? Agora, no pós-pandemia, o turismo está reativando, está sendo reativado, já está alcançando, não alcançou os patamares de ticket de viagens aéreas de 2019, mas nós, do rubro seguro viagem, já ultrapassamos 2019 em prêmios. Por que está acontecendo isso? Porque 80% agora dos viajantes já estão considerando em seus pacotes seguro viagem. Quando voltarmos, Anderson, aos mesmos patamares de viagens aéreas que 2019, a gente estima que os prêmios em seguros vai ultrapassar 600 milhões de dólares. E eu quero dividir esse prêmio com vocês, corretores, porque está todo disponível aqui para o mercado. Então, assim, já voltamos ao patamar de 2019 e depois de tanto difícil que foi para o final do ano 2020, começo de 2021, vemos agora uma grande oportunidade de triplicar os nossos ingressos. E é uma grande oportunidade para você, corretor, aumentar o seu portfólio de produtos. E vamos entrar um pouquinho no detalhe aí, Gabriel. Queria que compartilhasse com a gente aí como é que está dividido, segmentado, né? E os produtos do seguro viagem. É nacional, é internacional? Quais são esses principais públicos que o corretor pode ficar de olho? Como é que a gente monta esse cenário aí para o corretor de seguros? Perfeito, Anderson. O seguro viagem foi regulamentado em 2014 pela 315 e entrou em vigência em 2016, te definindo quais são as regras do jogo. Então, existem as coberturas de seguros obrigatórias e as coberturas de seguros complementares. Sendo as obrigatórias, então, qualquer seguro viagem internacional, Anderson e amigos corretores, tem que ter um DMH, uma cobertura de DMH, uma repatriação sanitária, uma cobertura odontológica, que são os planos básicos mínimos, são requisitos mínimos exigidos pela SUSEP. Então, existem diversos tipos de produtos e diversas maneiras de se vender o seguro viagem. E eu recomendo ao corretor que queira embarcar nesse novo mundo de microseguros, como bem no início comentado pelo Anderson, nas vendas online, no mundo digital, foi um grande boom nos últimos 2 anos. Eu recomendo aos corretores se aprofundar e entender um pouco mais como funciona isso. Então, tendo um DMH, eu já posso... DMH, uma cobertura de repatriação sanitária, regresso sanitário, e também uma cobertura odontológica, eu posso vender um seguro viagem para qualquer parte do mundo. Esse produto pode ser vendido em modalidade dias, quando um passageiro ou um cliente seu fala, ó, Anderson, vou viajar por 10 dias para Nova York, eu vou vender por 10 dias. Eu posso vender por uma modalidade anual também. E isso é muito importante, porque você vai saber exatamente qual é a vigência desse ano. Um produto anual de seguro viagem, eu compro um seguro viagem da European Assistance por uma cobertura de $200 mil por um ano. Eu posso fazer quantas viagens eu quiser durante o ano, até 30 dias. Isso é para aquela pessoa que faz mais de uma viagem internacional, 2 viagens internacionais, e isso faz com que ele compre um produto anual, vai sair mais econômico para ele, e você, corretor, vai ter a base de dados de quando esse cliente comprou esse produto. E quando ele estiver para renovar esse período, esse produto, você pode chamá-lo. Igual o que você faz com o seguro alto, quando você me chama para renovar meu seguro alto que está perto do vencimento anual. Você pode vender produtos para os Estados Unidos, para a Europa. O produto seguro viagem também tem uma parcela nacional. E aqui um ponto bastante importante, que também depois da pandemia evoluiu muito, Anderson e amigos corretores. O seguro nacional aumentou muito, porque os convênios médicos cada dia estão mais caros e muitas pessoas optaram por convênios regionais. Então, quando tem um convênio regional de atenção somente em São Paulo e ele vai viajar para o Nordeste, podemos incluir um seguro viagem e que tem um preço, um prêmio de seguro bastante interessante, pelos custos médicos de DMH serem muito inferiores no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, uma oportunidade grande também ofertar um seguro nacional, que é uma parcela que vem crescendo bastante. Então, em resumo, vender o seguro internacional e nacional pelas modalidades dia e anuais.
E vamos entender também, Gabriel, como é que funciona o seguro viagem quando a gente fala de PJ, no corporativo? Existe essa demanda? Normalmente a gente pode ter corretores que acabam lidando mais com benefícios, com vida, com saúde, com previdência. Então, explica um pouquinho para a gente onde que entra aí o seguro viagem quando a gente está falando no universo corporativo. Existe essa demanda? O corretor tem oportunidade aí? Perfeito. Esse é o que eu vejo de oportunidade, um dos momentos em que eu vejo oportunidade de o corretor, enquanto está na empresa, tratando de outros seguros, oferecer para os diretivos que vai para o escritório em outro país da empresa, oferecer para os técnicos e gerentes que periodicamente têm que viajar ou dentro do país, caso o convênio médico da empresa seja regional, ou em viagens internacionais. Empresas multinacionais é perfeitamente aplicável. Todas as empresas que viajam é um potencial cliente para o nosso corretor. Ele vai te oferecer um seguro anual para os diretivos que viajam mais dentro da companhia, ele pode oferecer seguros também para os colaboradores, como um benefício agregado aos colaboradores dessa empresa. Estou pensando aqui, para que vocês, quando estiverem visitando uma empresa, muitas das vezes, vocês estão com RH. Muitas vezes é o RH da empresa que trata de alguns seguros com vocês, corretores. Com o RH, você pode oferecer, olha, se você comprar um seguro viagem em que eu vou te intermediar, você pode dar esse seguro com um desconto para todos os seus colaboradores da sua empresa. Então, além de oferecer um seguro viagem para os colaboradores da empresa, para os diretivos da empresa, para as viagens corporativas, também um benefício com descontos para os colaboradores que querem viajar em suas férias. Isso são momentos que vai a você, corretor, te dando oportunidade de entrar nesse mundo do seguro viagens. Gabriel, vamos falar agora de uma forma um pouquinho mais prática. Como é que o corretor consegue ampliar aí uma estratégia, ferramentas que o corretor pode aplicar para ampliar essa carteira dele no seguro viagem? Sair dessa zona aí de só atender a demanda quando o cliente acaba pedindo, para realmente construir uma estratégia e utilizar ferramentas que vão ajudá-lo a crescer essa carteira de seguro viagem. Compartilhe aí com a gente. Perfeito. Primeiro, explorar a sua própria base de clientes. Você tem um cliente que é uma agência de viagens, uma consolidadora de viagens, uma operadora de viagens, e você já vende algum tipo de seguro, já tem um relacionamento com ele, ofereça e pergunte com quem você trabalha a sua parte de seguro viagem. Então, atuar dentro da sua base de clientes. Mesmo o cliente corporativo, que não é uma OTA ou uma operadora de viagens, você tem a possibilidade de vender para os executivos que viajam ao exterior. Por exemplo, a empresa sendo uma multinacional. Então, explorar dentro da sua carteira, pescar dentro do aquário. Fora disso, se capacitar. Eu acho que quanto mais você aprender sobre o negócio de seguro viagem, mais propriedade você vai ter para ir buscar na prática isso fora do aquário, buscar novas empresas. Armar um plano com que tipo de empresas, com que tipo de agências eu quero trabalhar. Está dentro do meu pipeline de empresas o seguro auto, o seguro residencial, o seguro vida, que empresas eu vou colocar dentro do meu pipeline que pode ser um potencial grande e uma boa entrada de ingressos. Ir mapeando tudo isso. E outra, se digitalizar. Se você é um corretor que está digitalizado e já comercializa de alguma maneira de forma digital, entrar com o digital no Travel será muito, muito atrativo para vocês. Um custo muito baixo e um percentual e uma compra bastante fácil, friendly, para que o cliente mesmo faça dentro do seu canal de vendas, caso você tenha um canal de vendas. Eu acho que esses seriam os primeiros passos. Trabalhar dentro da carteira que tem, se capacitar, estar preparado para atuar, montar um pipeline e buscar dentro do seu business que empresas eu posso colocar e ter sinergia com os negócios que estou comercializando e se digitalizar, sair a mercado. E depois que você sai à página da internet, todos os investimentos de branding e de saída e etc., que você pode utilizar e começar a trabalhar e explorar muito bem esse mercado. Gabriel, você falou algo legal, se preparar. Quando a gente
pensa no seguro de transporte, por exemplo, tem todo um contexto ali de logística, de transporte, de entender aquele mercado. No saúde, tem a questão de entender como é que se lida, como acontece, né, um atendimento, entender ali o dia a dia de um hospital, de cirurgias, acaba que o corretor adquire conhecimento dessas áreas ali para vender melhor aquele produto. No seguro viagem, qual a importância disso? O que que ele precisa, o que que ele poderia, né, entender mais ou se aprofundar para que na hora da venda ele chegue mais seguro ou para que ele consiga entender melhor essas oportunidades que a gente está levantando aqui? Quais são as áreas ali de conhecimento que o corretor precisa desenvolver para estar mais preparado para potencializar as vendas dele no seguro viagem? Perfeito. Primeiro, ele tem que se capacitar e entender como funciona o produto, quais são as características do produto e onde eu posso vendê-lo. Por exemplo, saber que uma pessoa que vai viajar ao Tratado Schengen europeu, existe uma obrigatoriedade mínima de uma cobertura de DMH, que hoje é 30 mil euros. Estar antenado e acompanhar a evolução do mercado também é muito importante. O Tratado Schengen, a partir de janeiro de 2023, vai mudar para o ETIAS. Se não ocorrer nenhuma interferência agora, a partir de janeiro de 2023, não, o Tratado Schengen vai ser agora chamado de ETIAS. E todos nós, e todas as pessoas que queiram entrar nesses países europeus, terão que pagar uma taxa prévia à viagem e ter um seguro viagem para apresentar. O seguro viagem não é obrigatório, mas se ele for solicitado, tem que apresentar um seguro viagem. Qual é o valor mínimo de DMH que ele necessita aí? 30 mil euros. Então, conhecer do produto, saber, olha, meu passageiro, eu tenho uma empresa, que a matriz dessa empresa está na Europa. Eu não posso oferecer um produto para ele que não tenha uma cobertura de DMH inferior a 30 mil euros. Então, isso é uma oportunidade e conhecer também como que funciona um seguro, um produto e para quem é aderente. Conhecer o seu cliente. Então, comentei agora, saber que a empresa tem um escritório central, que a matriz dessa empresa é na Europa, se a matriz dessa empresa é no Japão ou nos Estados Unidos. Comentar o seguinte, quanto mais você entender do produto, que tem DMH, cobertura de bagagem, e quanto mais você aprender das características, vou te dar um exemplo agora. Um executivo que sai daqui para fazer uma viagem lá na casa matriz dele, lá no Japão, ele tem algumas necessidades que é diferente de alguém que vai por lazer. Nós temos dentro do nosso produto uma cobertura para quando o voo atrasar ou o voo demorar, você ter uma determinada quantidade de dinheiro para comprar uma comida, para se alimentar ou comprar uma camiseta. Então, para um executivo hoje, a gente tem até carregador de celular, um produto que a gente oferece, que para o executivo é muito importante ele ter um carregador de celular, e de computador, inclusive, que pode ser que não esteja com ele naquele momento. Então, entender de produtos, que é uma repatriação sanitária, qual a diferença de uma repatriação sanitária funerária, que tipo de benefícios eu posso oferecer. Então, capacitar-se de produto. Depois, capacitar e entender do seu canal. Depois que você entende para quem eu quero comercializar, para uma agência de viagens, eu vou oferecer produtos standard. Para uma empresa que tenha uma matriz nos Estados Unidos, eu vou oferecer um produto com coberturas de DMH muito mais robustas. E vou orientar aos decisores da empresa, porque Estados Unidos tem o custo de DMH mais caro do mundo. O mesmo produto que uma pessoa vai daqui para a Argentina, não pode ser o mesmo produto que eu ofereço para alguém que vai para os Estados Unidos. Estados Unidos, nós recomendamos, por exemplo, uma cobertura de DMH acima de 250 mil dólares. Para a Argentina, né, eu posso ir com 10 mil dólares. E, às vezes, muitas pessoas perguntam, Gabriel, mas 250 mil dólares de DMH é muito dinheiro, nós estamos falando mais de R$1 milhão. E, senhores, acreditem no que eu estou falando. Tem casos e casos que passa de R$500 mil, porque nos Estados Unidos é muito diferente a maneira como eles tratam a saúde do que muitos outros países. Na Europa, 30 mil euros, Anderson, é muito bem aceito. Dá bem, porque os hospitais são públicos. Não é dizer que são públicos que não se paga. Se paga, mas os custos são muito menores. Não é um negócio que necessita ser rentável. Então, respondendo a sua pergunta, Anderson, e um apanhado de tudo isso que eu falei, capacitar, conhecer bem o produto, conhecer o seu cliente, as características dele, e estar sempre atualizado. Eu também acho que
sempre buscar atualização é muito importante para se manter nesse negócio. Gabriel, você falou desse movimento de retomada, né? De que o corretor pode criar grandes expectativas aí para esse mercado de seguro viagem que vai bombar. Se a gente puder falar um pouquinho em números aí, o que a gente pode esperar de 2023, 2024? Vamos entrar mais a fundo aí nessas expectativas aí. Perfeito. Olha só, hoje, 2022, a gente já aponta finalizar esse ano em cima mais de 10% do que se faturava dos prêmios de 2019. Quer dizer, já estamos no mesmo patamar do mercado que já vinha numa boa tendência de crescimento e de rentabilidade. Para 2023, no pós-pandemia, o que mudou foi o comportamento do nosso consumidor. Nesse primeiro momento, a última coisa que se falava antes era pensar no seguro viagem. Hoje, desde o momento em que ele está planificando a sua viagem para o exterior, ele já está pensando no momento de se assegurar de alguma maneira, principalmente por causa da Covid. Então, ele pergunta, olha, existe alguma cobertura para a Covid? E ainda fora tudo isso, Anderson, existem alguns países que ainda obrigam a entrada no país com um seguro viagem com cobertura de Covid. Então, isso já faz com que seja obrigatório a compra desse seguro. E tudo isso, a questão comportamental do nosso cliente, algumas legislações em alguns países que obrigam a utilização do seguro viagem, nós acreditamos que vai ultrapassar 600 milhões de dólares no próximo ano em prêmios, que isso representa o crescimento de 2019, agora 10%, crescer mais um 15% no próximo ano. Entre 15% e 20% é a nossa expectativa de crescimento para 2023. E o canal corretor aqui no Brasil é um canal muito pouco explorado. Existe um mercado muito grande para crescer. Desde 2016, em que entrou a 315, que regulamenta o seguro viagem no Brasil, vem subindo a quantidade de corretores que trabalham conosco. E eu os convido a entender um pouco mais desse microseguro, que vai ser a bola da vez, irá ser a bola da vez em 2023. Gabriel, obrigado aí por compartilhar todas essas oportunidades com a nossa audiência, explicar um pouquinho para quem ainda não conhece, né, do seguro viagem. A gente percebe que tem realmente muitas oportunidades. É um seguro que, claro, sofreu, como muitos segmentos econômicos, né, do nosso mercado, mas que já tem apresentado retomadas e com certeza vão apresentar grandes oportunidades. Vai apresentar, né? Está apresentando grandes oportunidades para o corretor de seguros. Obrigado pela tua participação. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado a todos os corretores. E a partir de 2023, abriremos um canal específico para que o corretor possa entrar em nossa página e realizar vendas do seguro Europe Assistance. Muito obrigado a todos. Quer saber mais sobre o produto da Europe Assistance de seguro viagem? Acesse a página de patrocinadores. Lá você vai encontrar todas as informações sobre a empresa, sobre os produtos que ela comercializa, canais de contato, como se cadastrar, as ferramentas disponíveis, tem tudo lá. Então, não perde essa oportunidade. Gabriel, obrigado. Você que está acompanhando a gente, continue, porque tem muito mais conteúdo aqui na Conferência Seguros na Prática. A gente já volta.